Olá, pessoal. Queria falar da palavra de Deus, queria refletir sobre a palavra de Deus com vocês. E o reflexo que eu vou fazer é em Jó, capítulo 1, versículo 21, tá? Quantas pessoas buscam a Deus não pelo que ele é, mas pelo que ele pode dar. E ponto, sabe? Acabou, é aquilo. A gente busca, anseia por Deus, pelas coisas que Deus pode dar, né? Então, no momento que você está passando por uma injustiça, busca-se a justiça. No momento que vive a pobreza, buscam as riquezas. No momento da doença, buscam a cura. No momento do tormento, buscam a paz. Mas não fica na presença de Deus quando a cura vem, quando o dinheiro vem, quando a paz acontece, ela chega, quando a justiça acontece. Mas você sabe que tudo isso o mundo também dá? E o que está no mundo sabe que as pessoas vão adorar a Deus. Por isso que muitas das coisas que nós recebemos com mais agilidade, que nós temos, que nós pegamos com mais agilidade, é o mundo que deu. E nós glorificamos a Deus, eu entendo, é claro, tá tudo certo, não tá errado. Mas quantas vezes você acabou indo, recebendo a bênção, indo na igreja ou buscando em oração dentro da sua casa, recebeu a bênção e a bênção foi te dada e você no outro dia já nem lembrou de Deus? Esqueceu de falar, Senhor, obrigado por essa bênção. Senhor, obrigado por essa justiça, obrigado por essa cura, Senhor. E passou louvando a Deus, falando sobre isso, dando testemunho da sua oração, que as coisas aconteceram. Então, para o mundo é muito mais fácil te dar com agilidade, né? É muito mais fácil o mundo te dar. Então, quando você vê as coisas que o mundo deu, você adorou a Deus, mas você viu que não teve aquela passagem do deserto, não teve aquela passagem sabe, de focar e ficar naquilo. Você simplesmente recebeu, adorou friamente, porque você não perseverou atrás daquela bênção. Você não ficou lutando com Deus igual o Jacó ficou, né, no Vale de Jaboque. Ficou lutando com Deus para receber a bênção. O que é essa luta que tanto se fala fisicamente? Como que você pode lutar com Deus? Você só pode lutar com Deus através de diálogo, através de oração. Então, às vezes as coisas não acontecem com tanta rapidez, porque existe uma luta ali. Existe uma luta. Existe uma luta. E sabe aquela velha história? Tudo que é demais o santo desconfia. Então, toma isso para você, para sua vida. Eu estou falando para mim também. Estou falando para mim. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é assim o ditado? Então, tudo que é demais na sua vida, promessas demais, pessoas felizes demais por alguma, sempre haverá algo a mais, tá? Então assim, quando você pede para Deus uma bênção e você começa a ir na igreja em uma semana aquela bênção realiza, claro, dependendo da sua necessidade, vai ser realizada, Deus vai te dar. Mas e quando você sai da presença? Quando você recebe e some? Não é assim que o pessoal faz? Não, recebi e vazei. Ah, mas você não estava indo na igreja? Ah, eu estava, mas... Ai, estava tão difícil. Mas lógico que é difícil. Se fosse fácil, não precisava de ter aqui na terra a gente todo dia buscando a Deus. Porque se fosse fácil, bastava vir o reino e estava tudo certo. O reino de Deus já está na terra. Não é? Não seria assim?
Então não precisaria de Jesus ter vindo, né? Não precisaria de Deus ter levantado profetas, não precisaria da Bíblia, porque simplesmente era fácil. Sendo fácil, tá tudo certo. Então toda vez que você vai na igreja, você prega a palavra, você quer falar, desculpa, mas as coisas não acontecem de uma certa forma, ou acontecem de uma outra forma, com mais rapidez, você tem que prestar atenção. É Deus que está te dando ou é o mundo que está te dando? É Deus que está disponibilizando naquela hora ou é o mundo que está te colocando ali um presente para que você saia da presença de Deus? Então, assim, no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele fala assim: E disse, né, Jó, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse momento, quando você olha, você fala assim: bom, por que você está falando de Jó? Por que você está refletindo sobre isso? Por que você está trazendo essas informações? Não sei. Simplesmente Deus tocou no meu coração, isso eu sei, para falar sobre isso. Às vezes a gente está tão apegado às coisas que o mundo pode dar que nos esquecemos das grandes coisas que Deus tem para nós, das grandes obras da nossa vida, das mudanças na nossa vida, no nosso pensar, no nosso jeito de olhar, no nosso jeito de vestir. Deus está mudando, Deus está transformando, Deus está fazendo novas e novas criaturas todos os dias. Ontem eu coloquei que eu sou réu na vida, no mundo eu sou réu, acusado de pecar pela minha própria carne, onde Deus, Pai, é meu juiz e Jesus Cristo, meu advogado. Então, nós teremos e passaremos as aflições do mundo, sim, constantemente. Mas nós temos que entender que quanto maior a vontade de Deus na nossa vida, maior vai ser o nosso embate, a nossa guerra, a nossa luta espiritual, tanto espiritual quanto física. Sabe, todas as vezes que nós oramos, que nós clamamos a Deus, que nós pedimos a Deus e vemos que não chega o dia, nós ficamos: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Porque você não está preparado para receber? Mas se o mundo te der, saiba que para o mundo você está preparado para ir. Porque o mundo vai te dar o caminho mais prático para a morte. Mas não estou falando da morte física, estou falando da morte espiritual. Porque quando você entra em comunhão com Deus, você está na presença de Deus. Mas quando você entra em comunhão com o mundo, você vira as costas para Deus. Então é esse momento que você tem que entender o que é a bênção e o que é a maldição. Porque o mundo pode dar uma bênção, mas vinda do mundo se torna uma maldição. Mas Deus pode te dar uma bênção, e se ela não for usada de acordo, vai se tornar uma maldição. Você se perde nos próprios âmbitos, nas próprias vontades, porque fica favorecendo a carne e menosprezando o espírito. Quando a carne te faz pecar, o espírito te faz ficar próximo de Deus. Então não busque a justiça que o mundo está te dando. Não busque essa justiça. Não busque a justiça do homem, busque a justiça de Deus. Quando você se coloca na presença de Deus, todas as coisas manifestam, mesmo que contrárias, à vontade daquele que crê em Deus, pois sabe que Deus é justo. Por isso Jó não temeu, porque dele todas as coisas e por ele todas as coisas. Jó, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor me tomou. Não foi o diabo que arranca, é Deus que tira. Não é o diabo que coloca, é Deus que tira, coloca e tira.
Mas onde está o diabo nessa história? Onde está a carne nessa história? A carne é tudo aquilo que te faz ser contra Deus, contra os princípios de Deus, contra as vontades de Deus na sua vida. Isso é a carne, isso é o diabo. Claro, existe o mal espiritual, mas quando se trata de carne, a carne, essa é a carne que fala. Toda vez que nós beneficiamos a carne, nós diminuímos o espírito. Toda vez que nós brigamos em espírito, a carne se enfraquece. E quanto mais em espírito você busca Deus, mais coisas boas de Deus você tem para a sua vida. E mesmo que as coisas forem contrárias, haverá o tempo da lamentação. Haverá o tempo de não entender e questionar sim a Deus. Senhor, por quê? Por que me permitiu? Por que me permitiu? Por que, Senhor? Por quê? Normal o questionamento. Mas sabe que grande é a obra do Senhor na sua vida. Porque sem que você passe por injustiça, por decepções, sem que você passe por pobreza, sem que você passe por falta de sabedoria, sem que você passe, sabe, de nada vai valer, porque também não vai ter sabor de vitória, não vai ter sabor de conquista. E quanto mais a dor, mais a glória é dada a Deus. Quanto mais o seu sofrimento, quanto maior for ele, maior sua provação, mas maior a sua bênção. Quanto maior é o seu problema, saiba que maior é o seu Deus. Quanto maior for a injustiça, saiba que seu Deus é justo. Quanto maior for a pobreza, saiba que seu Deus é rico. O Deus que você serve é o Deus do ouro, da prata e de tudo que há, porque tudo ele criou. Então, toda vez que vir a aflição do mundo, olhe para Cristo, que já foi afligido por você. E todas as vezes ele passou ali pelo Calvário as dores do mundo, do pecado do mundo. Foi ele que foi dado para que você pudesse ter a salvação. Foi Cristo que foi colocado no madeiro para cumprir o que Deus colocou para o mundo. E ele se tornou o cordeiro dado por Deus para a remissão do pecado. Então, antes da justiça do mundo, busque a justiça de Deus. Antes da riqueza do mundo, busque a riqueza de Deus. Que aonde estiver o seu coração, ali também estará o vosso tesouro. Assim disse Cristo. E ele nos ensina. Então fica aqui o meu recado, fica aqui a minha visão sobre algumas coisas. São várias coisas que foram abordadas, eu queria tocar mais em uma, mas Deus tocou para outras coisas saírem da minha boca, outros pensamentos serem falados, para que nós possamos cada vez mais entender que, mesmo com problema, Deus ele é a solução. Mesmo na falta de alimento, Deus é alimento. Na falta de paz, Deus é a paz mesmo na guerra. Na aflição, Deus é a calma. Em todo momento que você orar, todo momento que você passando por dificuldades, clamar a Deus, em nome de Jesus Cristo, saiba que seu coração estará mais aliviado. E que logo, breve, a solução dos problemas virão. Porque maior é o que está no teu coração, o Deus que habita no teu coração, do que aquilo que está no mundo. Essa é a minha palavra de hoje para vocês. Para mim também, porque serve da minha reflexão. E glória a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agradeço a Deus nesse momento pela sua vida, agradeço a Deus pela sua trajetória, agradeço a Deus pelos seus problemas, agradeço a Deus por cada vez mais te tornar uma pessoa sábia, te tornar uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe se colocar em oração. Agradeço a Deus cada dia mais pelo Santo Espírito dele que vem derramando sobre a tua vida e que cada vez mais Deus possa abençoar você, a sua vida, o seu lar, a sua família, que cada vez mais venham filhos e filhas para abençoar e engrandecer o nome do Senhor Deus.
em nome de Jesus Cristo. Me sinto abençoado nesse dia. Espero que você também se sinta abençoado. Amém.